Pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos falar sobre remodelagem de dados utilizando a linguagem R. Para isso nós estamos trabalhando com RStudio, que é uma IDE da linguagem R, amplamente utilizada. Estamos trabalhando com R Notebook. Para fazer a remodelagem dos dados, nós vamos estar utilizando a biblioteca tidyr, que está dentro da coletânea de pacotes do Tidyverse. Então, para fazer a leitura dela, se você já tem instalado, nós podemos dar um library tidyr ou um library tidyverse. A gente vai fazer o library tidyverse também, uma vez que a gente vai utilizar outros pacotes dessa grande coletânea de pacotes do ambiente do tidyverse. Então, a gente vai estar acabando utilizando os pipes, né? Vamos estar utilizando algumas funções do grande pacote dplyr também. E também alguma coisa também do stringr. Mas a gente vai se deter muito mais na questão das funções do pacote do tidyr, certo? Então a gente vai estar utilizando uma planilha que está alocada no meu GitHub. Meu GitHub é luapod10 e esse é o link da nossa planilha de CSV que está alocado no meu GitHub. Vamos fazer a leitura dela, então ela está separada com o delimitador ponto e vírgula, então a gente utiliza o pacote readr, a função read underline delim, colocamos então todo o link de acesso a essa planilha e colocamos o delimitador que é o ponto vírgula. Vamos fazer a leitura. Temos o nosso objeto criado aqui na direita, então 751 observações com 31 variáveis. Vamos dar uma observada rápida utilizando a função glimpse. Então nós temos data pipe glimpse. Nós temos então wavelength. Então nós temos esse banco de dados chamado width reflectance. Então basicamente é reflectância, então, né, assim, utilização de sensores ópticos para gerar reflectância de plantas daninhas. Então nós temos aqui o wavelength, que é o comprimento de onda. Então a reflectância sempre é lá dada por um comprimento de onda ou um conjunto de comprimento de ondas. Aí também difere a questão de multiespectral, hiperespectral. Nesse caso são dados hiperespectrais, então nós temos dados a cada unidade de comprimento de onda. Então nós temos os comprimentos de onda na coluna wavelength e nós temos então as colunas denominadas Glicine Max, 1, 2, 3, 4, 5. Então são basicamente 5 medições para cada espécie. Nós temos então Glicine Max, que nada mais é a soja, e nós temos algumas espécies de plantas daninhas da Glicine Max, da soja. Então nós temos hipomeia, nós temos euphorbia, nós temos avena, temos bidens e nós temos pânico. Se nós observarmos de glicine até bidens, nós temos valores numéricos únicos, né? Nós temos aqui 0.05, vírgula, esse aqui já é um segundo comprimento de onda. No entanto, para pânico SPP, que basicamente o SPP também é a questão dessa multiespécies, né? Então, várias espécies de pânico é o que está sendo representado nessas colunas. Então, ele está nos trazendo um valor de reflectância, um underline, segundo valor de reflectância, outro underline e um terceiro valor de reflectância para o comprimento de onda 325, por exemplo. Aí nós temos então uma vírgula e começa um outro comprimento de onda. Então, como é que estaria organizado isso? Então, estaria basicamente, ao invés de termos apenas uma leitura nessa coluna, nós temos 3 leituras que se referem a esse SPP, todos do gênero pânico. E eu gostaria de estar trabalhando com essa coluna de forma que eu consiga trabalhar, e não essa coluna, na verdade, nós temos um double, né, para as demais colunas, e essa coluna, uma vez que nós temos os underlines, nós vamos ter um caractere. E para tal a gente precisa remodelar esse nosso data frame para nós podermos trabalhar com ele em si. Para isso, a gente pode utilizar então as funções do tidyr, que é basicamente remodelagem, né, reshaping, né, desses nossos data frames. Então, o nosso data, né, que é o nosso data frame, o nosso objeto que nós criamos, eu vou fazer um select antes de eu trabalhar com isso. Então, eu vou selecionar basicamente o wavelength e o pânico. Então, selecionei o comprimento de onda
e selecionei a primeira coluna que eu quero remodelar. A gente vai fazer só para a primeira coluna, que vai ser basicamente o que vai ser necessário ser feito para essas 5 colunas aqui. Então, beleza, selecionei isso. Então, vamos rodar isso aqui apenas para nós vermos o que está sendo gerado. Então, nós temos o wavelength e o pânico. Nós temos 3 valores separados por os underlines aqui. O que eu quero fazer com isso? Então, eu quero separar essa minha coluna, só que eu não quero separar e gerar 3 novas colunas. Eu quero separar e quero colocar esses novos níveis aqui dentro de uma outra linha, com o mesmo comprimento de onda. Então, para isso, a gente utiliza o Separate Rows. Depois a gente vai ver como a gente poderia fazer isso utilizando o Separate, com outro exemplo. No caso, a gente vai estar trabalhando o Separate Rows, que fica um pouco mais intuitivo a remodelagem nesses nossos dados. Então, dentro do Separate Rows, eu coloco então a coluna que eu quero fazer a separação, que é o PANI com SPP1, e o por o que eu quero separar. Então, nós temos aqui os underlines, eu quero separar por underlines. Se eu rodar tudo isso aqui, nós vamos ter, então, essa separação. Então, nada mais é do que vai nos dar 3, né? Já que a gente tinha 3 valores de reflectância, nós vamos ter 3 valores de reflectância para cada comprimento de onda. Então, ele acaba repetindo os valores de comprimento de onda aqui, de wavelength, e vai colocando esses valores de reflectância para essa coluna PANI com SPP. Certo? Então, esse seria um modo de fazermos, então, a remodelagem dos dados com a utilização da função Separate Rows. Esse é o caso mais específico, né, que nós temos basicamente uma lista, né, isso aqui poderia ser classificado como uma lista dentro de uma coluna. Então, a gente estaria fazendo um Separate Row dessa coluna para obter o nosso objetivo final, que é ter um dataset mais remodelado para nós utilizarmos, seja em questão de visualização, seja em questão de algoritmos de aprendizado de máquina, certo? Beleza, vamos passar para um segundo passo, e para isso a gente vai remover essas 5 últimas colunas de pânico para a gente trabalhar com os outros exemplos. Então vamos sobrescrever o nosso data, então data pipe select, quero selecionar todas as minhas colunas, exceto, né? Então, exceto com sinal de menos, o Czinho de concatenar, né? Então, nós queremos todas as colunas menos essas 5 últimas colunas. Vamos rodar isso aqui, então nós temos o nosso data sem essas colunas aqui. E agora a gente vai trabalhar com os pivot, certo? Então, nós temos basicamente, vamos visualizar isso aqui novamente, que nós temos então data pipe, vamos dar um glimpse. Nós temos os nossos dados, nossas colunas aqui, né? Então, temos várias, repetindo colunas, basicamente diferenciando pela numeração final dessas colunas. E o que eu queria fazer nesse momento? Eu gostaria de estar remodelando esse meu data frame para que essas colunas se tornem linhas de uma variável genérica que eu vou dar para abranger todas essas espécies de plantas daninhas. Para fazer isso, a gente pode utilizar então a função do tidyr pivot longer. Então, antigamente essa pivot longer era a gather, então nós temos uma evolução da função do gather com pivot longer, e nós vamos ter então basicamente os argumentos que a gente precisa dar são calls, que eu quero colocar nas minhas colunas, que colunas que eu vou utilizar no caso. Eu vou utilizar todas as minhas colunas, exceto a coluna chamada wavelength. Então, foi isso que eu coloquei aqui. Todas as colunas menos wavelength. Com o sinal de exclamação, wavelength, eu estou dizendo isso ao meu código. Names to, então o que eu quero que os meus names se transformem? Se transformem em target, certo? E os meus values, nada mais é do que o names to, esse target, é todas essas colunas. Os nomes das colunas elas vão se transformar em target. E os valores observáveis, né, os values to, vão se transformar em reflectance. Vamos rodar isso aqui para nós termos uma visualização do que está acontecendo em si.
Então nós vamos manter a coluna wavelength, nós vamos ter o target, que era a nossa name is true, e nós vamos ter a nossa reflectance. E veja só, nós tínhamos anteriormente 751 observações e estamos fazendo um pivot longer. Então nós estamos abrangendo as nossas colunas em linhas e com isso nós vamos obter, nesse caso, 18.775 rows, certo? Então nós vamos ter essa diferenciação e com apenas 3 colunas, né? Wavelength, nosso target e nossa reflectance. Então, para que a gente precisa realizar isso? A gente precisa muitas vezes realizar isso para fazer ou uma visualização desses nossos dados, né? Que vai nos auxiliar num pipeline de aprendizado de máquina, né? Toda essa questão de Data Analytics. E também nós vamos trabalhar muitas vezes com algoritmos Machine Learning, de aprendizado de máquina, que vão necessitar dessa manipulação prévia para trabalhar dentro dos inputs desses algoritmos de Machine Learning. Certo? Então vamos renomear esse nosso resultado que nós tivemos aqui para Data Longer, para nós fazermos também o processo inverso dela. Mas antes disso, a gente viu que a gente obteve glycine max, de glycine underline max underline 1. Talvez não seja a melhor forma de representarmos isso, né? Uma vez que a gente não consegue fatoriar esse target, porque nós vamos ter glycine max, talvez seria uma classe, né? Uma categoria, e a gente não estaria conseguindo categorizar ela porque nós temos nomes diferentes. Glycine max 1, glycine max 2, 3, 4 e 5. Então o que a gente vai precisar fazer? Separar essa nossa coluna chamada target em diversas outras questões, e para isso a gente utiliza a função do tidyr separate, certo? Então o que eu vou fazer? Data longer, que foi o nosso objeto que nós criamos aqui em cima, depois do pivot longer, vamos dar um pipe, quero separar o que? O meu target, quais as colunas que eu quero separar, quais colunas que eu quero criar a partir da separação, quero o gênero, né? Que seria basicamente glycine é o gênero, o epíteto, que é basicamente o max, né? Seria o epíteto específico, e o n seria o número da leitura que a gente realizou com o sensor. Então a gente vai separar por quê? Pelo underscore, né? O underline, e vamos ter basicamente 3 novas colunas chamadas gender, epíteto e n. Vamos rodar isso aqui antes de nós criarmos o objeto. Nós temos então como resultado wavelength, gender, epíteto, n e reflectance, certo? Vamos também atribuir ao nosso objeto data underline separated, e agora a gente vai fazer um outro processo que é o unite. Uma vez que nós temos o gender e o epíteto em 2 colunas, eu quero agora unir elas e não colocar nenhum underscore, nenhum underline aqui. Eu quero colocar o nome científico como a gente encontra na literatura. Então a gente vai fazer isso com a função unit. Então a gente vai fazer o nome da nova coluna vai se chamar espécie, né? Que vai ser a união do gender e o epíteto. Foi isso que eu coloquei aqui, um concatenate com gender e epíteto. E o meu separador entre essas 2 colunas vai ser um espaço em branco. Certo? Vamos rodar isso aqui. Nós vamos ter então o nosso glycine max como espécie, nossa hipomeia grandifolia como espécie também. E as nossas colunas são wavelength, espécie e n reflectance. Agora aqui basicamente eu fiz um select para mim ordenar de forma mais adequada, pensando na questão de manipulação de dados, que é a espécie, aí o número da leitura, aí o wavelength e aí a reflectância. Basicamente foi isso que eu fiz com esse select. Vamos rodar isso aqui para nós vermos como é que ficou o resultado final. Nós temos então espécie, n, wavelength e reflectance. E o nosso novo objeto criado é o data_tidy. Certo? Então aqui basicamente a gente remodelou nossos dados a partir de uma estrutura de dados que não seria a mais adequada para a gente trabalhar com data manipulation, data visualization e machine learning, certo? Temos então o nosso data_tidy aqui nesse caso.
E para nós fazermos o processo inverso disso, que muitas vezes ocorre também, se a gente precisa trabalhar de alguma outra forma, a gente utiliza o Pivot Wider. Então a gente tem o contrário do Pivot Longer, nós temos o Pivot Wider, que nada mais é do que o split, né? A função anterior chamava split. Então data type, eu quero fazer um mutate, onde que a minha espécie vai ser modificada para que o espaço em branco seja um underscore, um underline, e nós temos essa modificação, então aqui a gente utilizou esse mutate para modificar isso, para a gente fazer o processo inverso, né? E aí a gente fez a união também, utilizando o unite do target, então a gente criou uma nova coluna chamada target, onde vai ser a união da espécie e o N. Então vamos rodar isso aqui para a gente ver o que a gente acabou fazendo com isso tudo. Com mutate e unite. Então eu fiz uma modificação, vamos rodar isso aqui primeiro, que aí a gente já tem um resultado dessa primeira. Então basicamente o que eu fiz, modifiquei da espécie aqui de cima, foi que eu modifiquei o espaço em branco para esse underscore. Lendo a segunda função, com o united, a gente fez o quê? A gente criou uma nova coluna, onde que a gente uniu a espécie e o N, como era quando a gente leu esse arquivo original dentro do nosso ambiente do R. E agora nós vamos trabalhar com o Pivot Wider, onde que meus names from, então os nomes vêm do quê? Do target, né? Nossos names vêm do target. E aqui a gente não precisa colocar o calls, porque a gente vai trabalhar com todas essas colunas, né? No Pivot Longer, a gente acabou utilizando o exclamação wavelength, porque a gente não precisava modificar o wavelength, mas nesse caso a gente vai modificar todos eles, né? Então, names from target e os values from reflectance, certo? E vamos fazer isso, vamos ler antes de nós atribuirmos ao nosso objeto. Nós temos então a volta, né, das colunas que a gente tinha quando a gente leu o nosso arquivo chamado data. Então 751 observações e 26 variáveis foi o que a gente recapitulou, remodelou todo o nosso data frame a partir de um data tidy que a gente fez utilizando o Pivot Longer, e agora a gente voltou atrás com o Pivot Wider. Vamos então atribuir ao nosso objeto Data Wider. E para nós checarmos se o nosso data, com a ingestão de nosso data, né, no nosso R, é igual ao Data Wider, depois de a gente fazer o Pivot Longer, e do Pivot Wider nós temos o Data Wider. Vamos checar se eles são iguais. Então, se a gente conseguiu fazer toda essa remodelação de dados e chegou no final com a mesma forma do nosso data frame que a gente leu no início. Então, a gente pode checar isso através de uma função do dplyr, que é o all underline equal. Estamos colocando o data, né? Data, que a gente leu inicialmente, e o data wider, que é o que a gente trabalhou com o Pivot Longer, Pivot Wider, e no final nós temos esse nosso objeto Data Wider. Vamos checar se esses dois são iguais. E a resposta desse how equal é um lógico, né? Então é true or false. Nesse caso ele nos trouxe true, dizendo que a remodelagem dos nossos dados ocorreu e no final nós temos um dado igual ao dado que a gente ingeriu dentro do R. Certo, pessoal? Muito obrigado por assistir esse vídeo e até mais.